tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Eu saúdo a todos e a todas da igreja no Brasil, que nos escuta, e de modo especial ao povo de Deus neste momento tão especial, nesse momento de discernimento, à luz do Espírito Santo, discernir os sinais dos tempos, que é este momento maravilhoso do sínodo dos bispos, mas o sínodo do povo de Deus, 2021 a 2023. Recentemente, nos dias 9 e 10 de outubro, o Papa Francisco, em Roma, abriu este novo sínodo. A maior consulta e escuta ampla ao povo de Deus. A ideia será atingir os 1.300.000.000 de católicos que estão nessa grande família humana, o planeta Terra, de 8 bilhões de pessoas. Então, é importante começar com a palavra de Deus. Então, eu vou começar lendo um trechinho do Evangelho de Lucas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do capítulo 12 de Lucas, versículos 54 a 56. Dizia ainda às multidões: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: fará calor. E isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu? E por que não discernis o tempo presente? Irmãos e irmãs, palavra da salvação. É muito importante, o que nós veremos no sínodo é interpretar os sinais dos tempos, interpretar a história presente. Jesus chama aos discípulos, vocês sabem quando vai chover, quando faz calor, quando vai dar sol, ou seja, interpretam os sinais da natureza, mas não sabem interpretar os sinais da história. Um sínodo é discernir, interpretar a história, à luz dos sinais dos tempos, à luz do Espírito Santo. É interpretar os sinais dos tempos, ou seja, o tempo presente, a nossa história, à luz do Espírito Santo. Este é um sínodo especial, diferente de todos os outros 29 sínodos compostos de assembleias ordinárias, extraordinárias e especiais. É um sínodo, é a maior e ampla consulta e escuta da história da igreja. 60 anos, nesses 60 anos, o ano que vem vamos completar 60 anos de início do Concílio Vaticano II. Essa é a maior consulta que se faz ao povo de Deus. E oxalá possamos atingir 1.300.000.000 de católicos que estão no mundo. Para quê? Para garantir o futuro da nossa igreja e para discernir o futuro dela. Juntos, o povo de Deus. Então é muito importante isso. E depois desta leitura do Evangelho, antes de iniciar a temática deste vídeo sobre o sínodo, a temática de hoje vai ser a história do sínodo. Um pouquinho da contextualização histórico-pastoral dos sínodos. Quem não conhece a história não pode trabalhar, mudar a história. Mudar é difícil, mas não é impossível. Nós temos aqui, diante de nós, a logomarca do sínodo. É importante entendermos a logomarca. Entendendo a logomarca, nós vamos entrar em sintonia com o espírito do sínodo, com esta caminhada sinodal. Mas antes eu gostaria de dizer o que é sínodo. Sínodo, a palavra sin significa juntos. A palavra odos é caminhar do grego. Logo, sínodo é
caminhar juntos. Queremos caminhar juntos como igreja. A unidade, a sinodalidade, a comunhão, a participação, a missão, a força do diálogo, à luz do Espírito Santo, todo discernimento. E isso é sínodo, caminhar juntos, sempre em marcha, esse dinamismo do Espírito Santo. E é importante entender a logomarca para entender o espírito que o Papa Francisco inaugura esse sínodo no dia 9 e 10 de outubro em Roma, e todas as dioceses do mundo inauguraram dia 17, domingo passado. Inclusive nós aqui em Curitiba, às 18 horas, na TV Evangelizar, no Santuário de Guadalupe. E é importante observar, hoje nós somos mais ou menos 415 mil padres no mundo, pouquinho mais de 5 mil bispos atuantes, sem contar os bispos eméritos, e 1 bilhão e 300 milhões de católicos. Nós queremos atingir todos, e principalmente o povo de Deus. O que nos identifica, para quem conhece o Vaticano II, Lumen Gentium, Igreja Mistério, Igreja Povo de Deus, Igreja Sacramento Universal de Salvação, depois que vem a hierarquia. O que nos identifica é o sacerdócio comum. A hierarquia está aqui para servir. Ser padre, ou ser bispo, ou ser diácono, ou ser um leigo engajado, honra não é nenhuma honra, não é poder, é serviço. Quem quiser ser o maior de todos, Marcos 10, seja o último de todos, e o maior servidor. E Jesus deu esse exemplo na quinta-feira, em João 13, lavando os pés dos demais. Ser padre, ser bispo, ser freira, ser religioso, ser leigo engajado, ser diácono, não é uma honra, é um serviço. E agora vou explicar então aqui. Aqui nós vemos uma árvore frondosa, muito grande essa árvore. Essa árvore toca o céu e toca um sinal no céu, que é o sol. Esta árvore cheia de sabedoria divina, frondosa, Esta árvore nos recorda o quê? A cruz de Jesus Cristo. A árvore da vida que brota do leito seco, que é a cruz, onde brota a vida. Ela toca esse sinal no céu, que é o sol, a luz esplêndida, representada aqui pela Eucaristia, fonte e culminância de toda a vida da igreja, segundo a Sacrosantum Continuum. Aqui nós vemos 15 silhuetas. Essas 15 silhuetas representam as diversas situações vitais, a multiplicidade, a diversidade, raças, cores, origens, situações de vida. E nós vemos aqui que aqui não há hierarquia. Ninguém está acima de ninguém. Caminhamos numa linha reta, horizontal. Não tem gente mais importante e com mais honra do que os demais. E vocês olham só quem é que abre o caminho? A criança, o adolescente, o jovem, o adulto. Tem o velho, tem o jovem, tem o leigo, tem a leiga, tem o casado, tem o solteiro, tem a mulher, tem tudo aqui. E no meio tem uma freirinha, e aqui está um bispo com o báculo na mão. Ou poderia ser o Papa também. O que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que não é o Papa ou a freira que estão na frente, de jeito nenhum. É o sacerdócio comum que nos identifica. O mandato, ide por todo mundo, Mateus 28, 19, é para todos, leigos e leigas, todos os batizados. Então é importante esta linha reta. Eles estão todos caminhando. O movimento é em marcha para significar o sentido do sínodo. Em dinamismo, em marcha. Eles caminham da esquerda para a direita, mostrando o dinamismo do sentido do sínodo, que é caminhar juntos. Esta árvore da vida, que eu disse para vocês que é a cruz, toca o sinal no céu, o sol, representado pela Eucaristia, parece que os braços se mexem da cruz. Aqui
representa as asas do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dirige o sínodo. Nós vamos discernir e interpretar a história à luz do Espírito Santo. Recorda, sugere as asas do Espírito Santo. E aqui as 3 palavras-chave que vão dar sentido às ideias, forças, elementos-chave: comunhão, participação e missão, né? Por uma igreja sinodal. Comunhão, participação e missão. Esta é a ideia, então, da logomarca. Estas cores aqui mostram a alegria do Evangelho, que é a temática, a marca registrada do Papa Francisco no seu plano de governo, que está em Evangelii Gaudium, publicada justamente 8 meses depois que assume o pontificado. Assumiu em março de 2013 e em novembro de 2013 lança Evangelii Gaudium. A alegria da marcha, da caminhada, sem hierarquia, todos nos identificamos pelo sacerdócio comum. Ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. Mateus 28, né? 28, 19. É para todos nós. Então é importante entender a logomarca para nós entendermos o espírito do sínodo. Também, claro, em 2018 nós tivemos, né? Eu vou mostrar para vocês alguns documentos. Então, em 2018, por que esse sínodo? Nós já tivemos 29 sínodos, tá? Nós tivemos 16 assembleias, que são 3 extraordinárias e outras ordinárias, tá? Sempre uma preocupação na Europa, na África, na Oceania, na Ásia, na América. E tivemos outras assembleias que são especiais, Assembleia de Bispos. Então, que são especiais, por exemplo, a última, em 2019, o Sínodo Panamazônico, né, que envolveu os 9 países onde está a Amazônia. Né? Então, é importante que o Sínodo sempre existiu essa ideia de caminho. Em Atos 9, Atos 22, Atos 24, Atos 29, os discípulos eram conhecidos como discípulos em caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 é o caminho. Nós temos que estar constantemente em caminho. Olha aqui, está todo mundo caminhando, marchando, dando o sentido de sínodo, que é caminhar juntos. Então nós temos que chegar à unidade, a um consenso. Temos que parar disso de, como se diz, muito adiantados, muito conservadores, tradicionais, de esquerda, direita ou de centro. Não, nós temos que chegar à unidade, à luz do Espírito Santo, derrubando certos flagelos que nós mesmos criamos. O pior flagelo de todos é o clericalismo, que nós temos que derrotar. O que é o clericalismo? É entender a vocação como uma honra, ou na ótica do poder, a vocação e a missão. Vocação e missão se entende na ótica do serviço. E muitas vezes esse clericalismo terrível que destrói a nossa igreja está incrustado até mais nos leigos do que no próprio clero. Você põe um palitozinho diferente no ministro ou uma camiseta diferente, ele já se sente todo poderoso na igreja. Esquece que a sua vocação principal é servir. Então, depois dessas preliminares, é bom também entender, né, para entender por que o Papa Francisco chegou aqui, né, o programa de governo dele, Evangelii Gaudium, 2013, a alegria do Evangelho, a igreja de saída, né? Também o nosso documento da conferência, da nossa 5ª conferência de Aparecida, trata disso. Depois, nós temos em 2015 a preocupação com o mundo, Laudato Si, uma ecologia integral que salve a humanidade. E depois, em 2016, a preocupação com a família, Amoris Laetitia. Nós ainda não entendemos direito isso. A nossa igreja muitas vezes é do não. Porque dizem muitos na igreja, por que os não casados não podem comungar? Por que não isso, não aquilo? Não? Muitas vezes, muitas regras
e pouco amor e pouca acolhida. Por último, dia 3 de outubro de 2020, temos Fratelli Tutti. Somos todos irmãos. O Papa denuncia as sombras de um mundo fechado, do individualismo, dos muros, da divisão e propõe ele como arqueólogo, artífice, artesão do diálogo, que o melhor antídoto para isso tudo é o diálogo. Esta relação de um eu e um tu que se abre para um nós no grandioso mistério do encontro. Então é bom que a gente conheça isso. Também nós tivemos um documento em 2018, Constituição Apostólica Episcopalis Communium. O que é isso? A comunhão episcopal. Esse sínodo, que foi essa instituição criada pelo Papa Paulo VI como um anseio dos bispos e padres conciliares a partir do ano 1965, ou seja, tem 50 e poucos anos, ela foi instituída para que de tempo em tempo os bispos possam discutir sobre alguns problemas de algumas regiões do mundo e problemas que tangem a Igreja Católica Universal. E aqui muda todo. Este sínodo de agora nunca será como os outros. Será a maior e ampla escuta e consulta pública feita a todos os batizados. Oxalá que chegue a todos eles. E em seguida, nós tivemos um documento preparatório. Como é que se prepara um sínodo nas suas diferentes fases? Do local ao universal. A fase diocesana. Depois a fase das conferências regionais. E depois a fase final em Roma, em outubro de 2023. Junto com ele, saiu também um vademecum. O que é vademecum? É um vai comigo. É uma espécie de livro que eu não solto nunca. Um manual, uma agenda, um livro de cabeceira que me acompanha. Onde dá as diretrizes. Diretrizes não são regras. São orientações para fazer bem um sínodo. É bom que a gente conheça que essas coisas, elas não nascem, do acaso, não caem do céu, mas há sempre grandes equipes preparando tudo. E é muito importante que esta instituição do sínodo, quem preside é o sumo pontífice e há uma secretaria-geral do sínodo permanente funcionando em Roma. E esse sínodo de agora, o ano que vem, 60 anos de história, nunca teve um processo amplo de escuta do povo de Deus. E é isso, então, que nós queremos partilhar com os senhores e senhoras que nos escutam. Em 2015, nós comemoramos 50 anos de história dos sínodos. Surgiu, então, um grande anseio dos padres conciliares durante o Concílio Vaticano II. Temos que entender também a eclesiologia do Concílio Vaticano II, principalmente no Lumen Gentium, e Gaudium et Spes, para entender o que é a igreja por dentro e por fora. Esta igreja em diálogo, essa igreja que é comunhão, participação, diálogo. Esta é a palavra-chave do concílio. Duas palavras, atualização e diálogo. E o Papa, hoje São Paulo VI, em 21, que governou a igreja de 63 a 78, foi o grande impulsionador da renovação da igreja no Concílio Vaticano II, dando continuidade ao seu predecessor, o corajoso João XXIII. Em resposta aos anseios dos padres conciliares, o Papa Paulo VI instituiu em 1965 o Sínodo dos Bispos, um encontro periódico, uma Assembleia dos Bispos que reúne os representantes episcopais do mundo para refletirem e discernirem, à luz do Espírito Santo, algum tema específico. E esse foi instituído por Paulo VI no dia 15 de setembro de 1965, com um moto próprio, Apostólica Solicitude. E existem assembleias sinodais ordinárias, extraordinárias e especiais.
onde se discutem questões que os bispos expõem através do voto. Eles votam, mas não emitem nenhum decreto, nenhum documento. Isso cabe somente ao presidente, ao sumo pontífice. Mas este sínodo será diferente. É uma escuta do povo de Deus. Não são os bispos que trazem a problemática, mas é o povo de Deus. O sínodo, já falei do significado da palavra sínodo, né? O caminho futuro da igreja é a sinodalidade. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da nossa igreja no terceiro milênio. Diz o Papa Francisco. É um caminho que é tarefa em favor da renovação da igreja proposta pelo Concílio Vaticano II. É um caminhar juntos, atento aos sinais dos tempos, conforme Lucas 12, 54 a 56, conforme Mateus 16, 3, interpretar os sinais do tempo, a história, o tempo presente, atentos aos sinais do tempo, sob a guia perene do Espírito Santo. Na sinodalidade, ela permite que o povo de Deus caminhe em conjunto, escutando o Espírito Santo e a palavra de Deus para participar na missão da igreja, na comunhão que o Cristo estabelece conosco. Os discípulos já eram conhecidos no começo como discípulos do caminho. Atos 9, Atos 19, Atos 22, Atos 24. Também Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. O sínodo é o resultado das reformas introduzidas pelos padres conciliares no Concílio Vaticano II, que foi de 62 a 65. Em termos simples, o sínodo trata de uma assembleia periódica dos bispos da Igreja Católica. Eles aportam com suas experiências nos diversos lugares em que se encontram e renovam a orientação do Papa sobre problemas relativos à atividade da Igreja no mundo. E é importante aqui observar que as prerrogativas de um sínodo será sempre discutir questões, expressá-las através de votos, mas os bispos do sínodo não emitem decretos para solucionar. É o Papa depois que vai emitir documentos a partir dessa discussão. O poder normativo caberá exclusivamente ao presidente permanente do sínodo, o sumo pontífice. Os tipos de sínodos que podem reunir-se em Assembleia Geral ordinária, Assembleia Geral extraordinária, em que se tratam questões referentes diretamente ao bem da Igreja Universal. E também Assembleia Especial, que são tratadas questões específicas, que cabem especificamente a uma ou mais regiões. Exemplo, em 2017, 18 e 19, o Sínodo Pan-Amazônico, envolvendo Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia, Equador, Guiana Inglesa, Guiana e Suriname. Esses 9 países que compõem a Grande Amazônica, a Pan-Amazônica. E, no dia 15 de setembro de 2018, o Papa assinou a Constituição Apostólica, que eu mostrei aqui para vocês, Episcopalis Communium, a comunhão episcopal entre os bispos, regulamentando o formato do atual sínodo, diferente de todos os outros, destacando a importância da comunhão episcopal, é uma eficaz colaboração desta comunhão ao Romano Pontífice, E é importante observar que requer erudição, mas também prudência para o bem de toda a igreja à luz do Espírito Santo. O sínodo deve ser um instrumento privilegiado de escuta de todo o povo de Deus. E a história da igreja testemunha a importância do sensus fidei, do processo de escuta, do processo consultivo. Esse é o documento, que eu acabo de dizer, Episcopalis Communium, sobre a comunhão episcopal, de 15 de setembro de 2018. A consulta aos fiéis segue-se durante a Assembleia Sinodal, com o discernimento dos pastores, na busca do consenso, seguindo o Espírito de Cristo e não a lógica humana. Cuidar para que o sensus fidei do povo de Deus não seja manipulado
pela opinião pública. Após a celebração do sínodo, segue-se a fase de aplicação, a recepção das conclusões sinodais nas igrejas particulares e nas regiões. Podem ser chamados também pessoas que não detêm o munus episcopal. O Papa pode convidar outras pessoas também para essas assembleias, principalmente as especiais. E a Assembleia do Sínodo, conforme o direito canônico 342, e os membros também definidos no número 346. Há 3 fases de um sínodo. A fase preparatória, a que começamos agora, a que já se começou, né, um pouco antes, né, em 2018, já se começou. E esta fase preparatória do sínodo é quando o Sumo Pontífice anuncia, atribuindo um tema e que tem a finalidade de consultar o povo de Deus. A fase da celebração do sínodo, o Romano Pontífice delega um ou mais presidentes para presidir dita assembleia em autoridade do Sumo Pontífice. Delega também um relator para coordenar as discussões e um ou mais secretários que assistem o relator geral. Pode haver peritos, delegados fraternos e convidados especiais sem direito a voto. Tem depois a fase da aplicação do sínodo. É o momento da recepção e aplicação das conclusões da Assembleia Sinodal. Existe um órgão permanente em Roma, a Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos, sujeita ao Romano Pontífice. E depois, ainda nesta Episcopalis Communium, que eu acabo de apresentar, né, tem todas as disposições do sínodo. O Papa Francisco, então, abriu, né, nesse domingo, né, dia 10 de outubro de 2021, o que será o maior exercício de consulta e escuta da história da Igreja Católica, por meio de um sínodo, sobre o futuro da instituição. É um processo de 2 anos, de outubro de 2021 a outubro de 2023. E é importante observar que a fase arquidiocesana começou domingo passado, dia 17 de outubro de 2021, aberta no Santuário de Guadalupe por nosso arcebispo metropolitano, Dom José Antônio Peruso, e vai até dia 30 de abril, a fase diocesana. Depois começa uma fase nas grandes regiões, as 7 grandes conferências regionais no mundo. 2 na América, uma na América do Norte, outra na América Latina, o CELAM, uma conferência na Europa, uma conferência na Oceania, uma conferência na África, 2 conferências na Ásia. Então, depois das igrejas locais particulares, dioceses e arquidioceses, serão tabulados os dados, enviados à CNBB, e logo será feito um primeiro instrumento labore. Depois vai para as supra-regiões, nessas 7 grandes conferências, um novo instrumento labore 2. E tudo isso, esse material, vai à Secretaria-Geral do Sínodo em Roma e será então votado e discutido durante o Sínodo dos Bispos em outubro de 2023. Depois dessa grande consulta, esse processo de escuta e discernimento à luz do Espírito Santo envolvendo todos os batizados. A fase arquidiocesana, então, é de outubro de 2021 a abril de 2022, seguida da fase continental, nas 7 grandes conferências mundiais das supra-regiões, de setembro de 2022 a março de 2023. Aí se estipula esse dado, o segundo instrumento labores, e tudo é enviado a Roma. A última fase será a fase da Igreja Universal, que culminará com a tradicional Assembleia do Sínodo dos Bispos no Vaticano em outubro de 2023, cujo tema desse 16º Sínodo dos Bispos por uma igreja sinodal, com as palavras-chave comunhão, participação e missão. Será diferente de todos os outros sínodos, como eu já afirmei, pois quer abranger o maior número possível de fiéis, dentre 1 bilhão e 300 milhões de católicos no mundo atual, neste mundo de 8 bilhões de pessoas. Um grande processo de escuta sobre o futuro da Igreja Católica. Permitir que todos participem é essencial.
não é necessário criar uma outra igreja, mas sim uma igreja diferente. Mudar é difícil, mas não é impossível. O Papa Francisco já realizou 4 sínodos em 8 anos de pontificado. Os 2 primeiros foi sobre a família, o terceiro sobre a juventude e o último trouxe ao centro da igreja a discussão sobre a Amazônia, envolvendo 9 países. Sínodo é caminhar juntos no único povo de Deus, que é a igreja, que a nossa igreja viva o dom da unidade, aberta à voz do Espírito Santo. O sínodo é um momento eclesial de suma e capital importância. O sínodo exprime a variedade e a universalidade do povo de Deus. Gaudium et Spes 22. A sinodalidade é a maneira de acreditar que o caminho depende do entendimento conjunto, à luz do Espírito Santo. Por isso, é uma ampla consulta a todos os católicos, um processo de escuta, sem a concreta sinodalidade. Sinodalidade não é um slogan, deve se concretizar na igreja. A comunhão e a missão podem correr o risco e se tornar apenas abstrata. Todo batizado é chamado a tomar parte na vida e na missão da igreja. Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, o mandato missionário é para todos. De uma igreja de saída, como diz o Papa Francisco em Evangelii Gaudium. Este sínodo romperá com os muros do Vaticano. É um intento de consultar os católicos do mundo inteiro. É a maior experiência de sinodalidade já feita na Igreja Católica. É a maior consulta em vistas das reformas da Igreja nesses 60 anos que vamos completar de Concílio Vaticano II no próximo ano 2022. E rapidamente um histórico dos sínodos. Creio que isso não é importante, mas é bom saber, Eles tocam problemas universais e problemas regionais. Então, o sínodo foi instituído por Paulo VI em 65. A primeira Assembleia Geral Ordinária foi em 1967. A preservação e o fortalecimento da fé católica em coerência doutrinal e histórica. A primeira Assembleia Geral Extraordinária foi em 69. A cooperação entre a Santa Sé e as conferências episcopais. A segunda Assembleia Geral Ordinária em 1971. O sacerdócio ministerial e a justiça no mundo. A terceira Assembleia Geral Ordinária foi em 1974. A evangelização no mundo moderno. A quarta Assembleia Geral Ordinária em 1977, a catequese em nossos tempos. E a quinta Assembleia Geral Ordinária, 1980, a família cristã. A sexta Assembleia Geral Ordinária em 1983, a reconciliação e a penitência na missão da Igreja. E a segunda Assembleia Geral Extraordinária, celebrando os 20 anos de aniversário do Concílio Vaticano II, em 1985. Em 1987, a sétima Assembleia Geral Ordinária, a vocação e a missão dos leigos no mundo. Em 1990, a oitava Assembleia Geral Ordinária, a formação dos sacerdotes nas circunstâncias atuais. 1994, a nona Assembleia Geral Ordinária, a vida consagrada e a sua missão na Igreja e no mundo. Em 2001, a 10ª Assembleia Geral Ordinária, o bispo, servidor do Evangelho de Jesus Cristo, para a esperança no mundo. E a 11ª Assembleia Geral Ordinária em 2005, a Eucaristia, fonte ápice da vida e da missão da Igreja. Em 2008, a 12ª Assembleia Geral Ordinária, a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. E em 2012, a 13ª Assembleia Geral Ordinária, a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. E em 2014, a 3ª Assembleia Geral Ordinária, os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. Essa já foi o Papa Francisco. Em 2015, a 14ª Assembleia Geral Ordinária, a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. Também o Papa Francisco. E em 2018, também o Papa Francisco, a 15ª Assembleia Geral Ordinária, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Também o Papa Francisco, em 2021, a 16ª
Assembleia Geral Ordinária, agora iniciada pelo Papa Francisco, por uma igreja sinodal, comunhão e participação. E também houve algumas, na história, algumas assembleias especiais na igreja. Em 1980, a questão da situação pastoral na Holanda, para os Países Baixos. Em 1991, para a Europa, somos testemunhas de Cristo que nos libertou. Em 1994, para a África, a missão evangelizadora rumo ao ano 2000. Em 1995, para o Líbano, Cristo é nossa esperança, renovados pelo Espírito e solidários no amor. Em 1997, para a América, encontro com Jesus Cristo no caminho para a conversão, comunhão e solidariedade na América. Em 1998, para a Ásia, Jesus Cristo, Salvador de sua missão de amor e serviço na Ásia. Em 1998, na Oceania, Jesus Cristo, seguir o seu caminho, proclamar a verdade, viver a sua vida. Em 1999, a segunda conferência especial para a Europa. Jesus Cristo vivo na sua igreja, fonte de esperança para a Europa. Em 2002, a segunda conferência especial para a África. Igreja na África, a serviço da reconciliação, da justiça e da paz. Em 2019, a Pan-Amazônica, a Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral do ser humano, envolvendo 9 países da Amazônia. Então, este primeiro vídeo nosso foi uma contextualização histórico-social e pastoral e o sentido desta instituição chamada Sínodo. Muito obrigado a todos e a todas. Um abraço. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.